Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É um texto que todos os meses, pelo menos uma vez por mês, nós lemos esse texto. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu demorei em encontrar um título para esta mensagem, então eu coloquei dois títulos. O primeiro deles é Até que Ele Venha, e o segundo, 4 olhares necessários. Até que Ele Venha é o primeiro título, e o segundo, 4 olhares necessários. Nos diz a Santa Palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Gostaria de fazer uma segunda leitura com os irmãos, voltando uma página, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 10, 2 versículos, versículos 16 e 17. Versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém. Amados irmãos, é um privilégio assentar-se à mesa do Senhor, para comer o pão e beber o cálice do Senhor. Um privilégio, uma bem-aventurança, e nós somos privilegiados nesta noite. Mas o assentar-se à mesa do Senhor requer atenção e requer preparação. Primeiro, com o que nós trazemos para a mesa do Senhor. Porque cada um de nós, quando vem para esta celebração, traz algo para apresentar. Ninguém vem para esta festa de mãos vazias. E em segundo lugar, é requerida também uma preparação como nós vamos nos comportar ou o que nós vamos fazer na mesa do Senhor. São dois cuidados necessários para que nós participemos do pão e do cálice do Senhor de modo aproveitável, de modo agradável, de modo saudável, de modo inteligente, para que a ceia do Senhor
cumpra a sua finalidade. Porque a ceia do Senhor, ela é nutrição espiritual. Ela é um alimento espiritual para o crescimento, para a saúde espiritual de todo servo e de toda serva do Senhor. E pelo texto que nós lemos, o requisito número 1 é que aquele que participa da mesa do Senhor esteja discernindo o corpo do Senhor. E discernindo o corpo do Senhor em duas dimensões. Primeiro, discernindo o corpo do Senhor no sentido físico. O corpo do Senhor que foi dado por nós. E em segundo lugar, discernindo o corpo do Senhor no seu sentido coletivo, que é a igreja. Então, de acordo com o versículo 29 do capítulo 11 de 1 Coríntios, é preciso que cada um que se assenta à mesa do Senhor tenha essa consciência, tenha um entendimento, reconheça. O apóstolo, ele chama, e a maior parte das traduções da Bíblia usa essa palavra, discernimento. É preciso entender que no ato da celebração da ceia do Senhor, o corpo de Cristo está envolvido, tanto na sua dimensão física, o corpo que foi partido por nós, como também no sentido coletivo do corpo de Cristo, que é a igreja. No sentido físico, nós precisamos entender que quando nós tomamos o pão, não se trata apenas de um pedaço de pão. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, meus amados irmãos, isso exige sensibilidade, exige disposição espiritual para reconhecer que na participação, que no assentar-se e no participar da mesa do Senhor, está envolvido o corpo de Cristo, tanto na dimensão física, como também na dimensão do seu corpo coletivo. E também, como nós lemos no texto, se existe algum pecado em nossas vidas, que seja confessado e que seja abandonado. E a Bíblia diz que se não houver esse discernimento, que se não houver essa consideração, que se não houver esse entendimento, o comer do pão e o beber do cálice, ao invés de gerar bênçãos espirituais para as nossas vidas, ao invés de gerar saúde e gerar crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, diz que gera a própria condenação daquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Assim, todo crente, antes de participar da ceia do Senhor, deve passar por um momento de reflexão, uma profunda reflexão, que pode ser na sua própria casa, ou pode ser aqui, e vamos falar aqui e agora, mas sempre, por óbvio, com a ajuda do Espírito Santo e da Palavra de Deus, porque esse é o tipo de reflexão que não dá para fazer somente com o nosso próprio pensamento ou com o nosso próprio raciocínio. Então,
Esse exame, o objetivo não é para que o crente se sinta indigno e não participe da ceia do Senhor. Porque se por algum motivo, ao examinar-se, ele encontrar algo, ao invés de deixar de participar da ceia do Senhor, o objetivo é que haja arrependimento, é que haja confissão, e daí participemos da ceia do Senhor de maneira proveitosa e com alegria. O próprio versículo 28 diz: examine-se cada um a si mesmo. Esse examinar no original significa um exame rigoroso da alma em relação a Deus. Ou seja, uma autoanálise, uma análise íntima, sincera, mas uma análise com o aconselhamento do Espírito Santo. Uma análise para trazer cura. E daí, aplicar a palavra de Deus e participar com alegria da ceia do Senhor. Em Mateus capítulo 26 e versículo 27, nós encontramos que Jesus recebe os seus convidados para uma ceia e ele toma o cálice na mesa, todos assentados, e Jesus usa a seguinte expressão: bebei dele todos. Ou seja, Jesus estava dizendo aos discípulos e a todos aqueles que estavam participando daquela ceia: bebei dele todos. Eu não quero que ninguém fique ou deixe de beber o cálice. Então Jesus disse, a expressão de Jesus é essa: bebei dele todos. E nesta noite, irmãos, cada um de nós deve cuidar tanto em relação a nós mesmos, individualmente, para que nós participemos do pão e do cálice do Senhor, como também devemos cuidar em relação aos nossos irmãos. Quem sabe a pessoa que está ao seu lado, quem sabe uma pessoa que está no seu mesmo banco ou à sua frente, e que você deve cuidar, para que não fique ninguém nesta noite sem comer o pão e sem beber o cálice do Senhor. Porque quando Jesus disse, bebei dele todos, Jesus estava dizendo, fiquem atentos para que todos bebam deste cálice nesta oportunidade. Eu entendi, irmãos, que esse texto está sugerindo que, além de olhar para o irmão e para a irmã que está ao nosso lado ou que está à nossa frente, nós olhemos para outras 3 direções. A primeira é olhar para trás. O texto do versículo 24 diz, fazei isto em memória de mim. E o texto do versículo 26 diz, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, a ceia do Senhor, quando nós vamos nos preparar para receber a ceia do Senhor, quando nós assentamos à mesa do Senhor, o primeiro movimento é que nós olhemos para a cruz. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes. É um exercício que nós precisamos fazer. Todas as vezes que nós tomamos o pão e tomamos o cálice, nós temos que voltar no túnel do tempo. E temos que olhar para a cruz. Anunciais a morte do Senhor. Porque Ele nos amou primeiro. E quando nós olhamos para a cruz, nós vamos encontrar Jesus nos amando de uma maneira inexplicável. E a coisa mais maravilhosa é que foi Ele que tomou a iniciativa. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Ele deu o primeiro passo.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós precisamos fazer esse exercício espiritual, que é também, paralelamente, um exercício emocional. Olhar para trás, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Um segundo olhar é o olhar para dentro, de certa forma, já falei para os irmãos. O versículo 28 diz que cada um deve examinar-se a si mesmo antes de comer este pão, ou deste pão, e beber deste cálice. É o segundo olhar, que é um olhar para dentro de nós mesmos. É um olhar introspectivo. Não é uma autoavaliação psicológica. Uma autoavaliação psicológica, ela vai apontar, no sentido psicológico, os nossos traços ou pontos fortes e os nossos pontos fracos, no sentido de habilidades, concentração, raciocínio lógico, ritmo de produtividade, de trabalho, iniciativa, capacidades, capacitações, responsabilidade, motivações, iniciativa, enfim, isso daí a psicologia encontrou meios para medir de cada pessoa. A pessoa se submete a uma série de testes e o que ela responde ou deixa de responder e como responde vai trazer esse resultado que é apresentado num gráfico, enfim. Eu utilizo muito isso daí na gestão do pessoal que trabalha comigo. Todos os funcionários se submeteram e se submetem a exames psicológicos para a gente saber quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes. Você sabe que alguém não tem uma capacidade de concentração, então você manda ele fazer alguma coisa que não exige tanta concentração. Mas aqui, irmãos, quando a palavra de Deus diz que na ceia do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma avaliação que nós precisamos fazer quando nós nos assentamos à mesa do Senhor. Essa não é uma avaliação para ter sido feita em casa. Essa é uma avaliação para ser feita quando nós estamos assentados na mesa do Senhor. E eu pensei em algumas perguntas que podem nos ajudar a fazer essa avaliação. Perguntas do tipo: o que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou vivendo? Eu estou lutando por santidade? Eu coloco Jesus em primeiro lugar na minha vida? Eu estou totalmente comprometido com o reino de Deus? Essas são perguntas não para ser respondidas lá no quarto fechado ou no trajeto para a igreja. Essas são perguntas que devem ser respondidas neste momento, em que nós estamos assentados à mesa do Senhor. É neste momento que nós precisamos responder perguntas desse tipo. E o preparativo para a ceia do Senhor, irmãos, exige esse olhar aprofundado. E para isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo e precisamos da ajuda da palavra de Deus. E Deus quer que nós reconheçamos os nossos pecados e que nós peçamos perdão. Há uma regra geral em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz, isso é regra geral: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu li, irmãos, que numa empresa, no departamento de recursos humanos, de RH, de uma empresa, tinha um espelho grande, um espelho de corpo inteiro. E quando um candidato chegava para pleitear uma vaga naquela empresa, ele ficava naquele ambiente, que era uma sala de espera, e ele necessariamente tinha que olhar
para aquele espelho, e naquele espelho tinha uma inscrição, tinha uma pergunta: você contrataria essa pessoa? Ou seja, você contrataria a si mesmo? O apóstolo Paulo, aqui no texto que nós lemos, ele diz que esse autojulgamento, ele é necessário, ele é imprescindível, e que o crente que participa da ceia do Senhor não pode deixar de fazer esse julgamento, para que ele não seja julgado pelo Senhor. E como os irmãos sabem, na igreja de Corinto, havia um problema especialmente grave com a ceia do Senhor. E o Paulo falou: olha, é preciso que haja esse autoexame, porque aqui, como não tem havido esse autoexame, como vocês não têm olhado para vocês mesmos, cada um para si mesmo, o apóstolo diz: Deus começou a realizar uma purificação na igreja com a morte prematura de alguns. E no versículo 11, ou melhor, no versículo 30 do capítulo 11, ele diz que por aquela razão, entre eles haviam pessoas adoentadas, haviam pessoas fracas e haviam outros que tinham morrido. É uma pura realidade, não é uma palavra assim tão alegre, mas é uma palavra que nós precisamos falar ainda hoje na igreja, não somente nessa igreja, mas em todas as igrejas que se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, porque o participar indignamente do corpo e do sangue de Cristo pode resultar em algum tipo de julgamento na forma de enfermidade física ou até mesmo de morte. Eu não estou falando isso para alguém ficar com medo, porque nós temos a nossa salvaguarda no sangue de Jesus. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não exista pecado que a pessoa tenha ido tão longe que o Senhor não possa perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há um terceiro olhar, que eu já me referi de certa forma aos irmãos, que é olhar em volta de nós. Olhar os nossos irmãos e irmãs, porque formam conosco um só pão. Não é um sopão, não. É um só pão e um só corpo. Para mim foi, assim, uma novidade. Eu confesso aos irmãos, porque eu sempre pensava na igreja como corpo de Cristo, como corpo de Cristo, como corpo de Cristo. E esta semana, estudando esse texto, eu vi que além de nós formarmos o corpo de Cristo, nós formamos também um pão. Um só pão. Amém, irmãos? Amém? É o que está escrito em 1 Coríntios, nós lemos esse versículo, mas vamos ler novamente, capítulo 10, versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Glória a Deus! Esse texto na Bíblia Viva traz a seguinte tradução: não importa quantos somos, todos nós comemos do mesmo pão, mostrando assim que todos somos partes de um só corpo. Então, irmãos, esse é o terceiro olhar, é para os irmãos e para as irmãs que estão à nossa volta. Porque, irmãos, participar do corpo e do sangue de Cristo, participar do cálice da nova aliança, participar do sangue de Jesus, participar do pão,
é participar do corpo, é estar envolvido no corpo, é formar o corpo. E existe um mistério, irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor. E esse mistério, ele ultrapassa o relacionamento do crente com Cristo. Porque esse mistério, ele envolve, ele entrelaça todos os crentes, de forma que se tornem um só pão e um só corpo. E é um privilégio para nós. E nós não podemos cessar, parar de agradecer a Deus, de dar graças a Deus pela família que temos em Cristo, que são os nossos irmãos e as nossas irmãs. Em quarto lugar, irmãos, olhar para frente. É o que o apóstolo diz nesse texto. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse olhar para frente, irmãos, é olhar para o futuro que nos espera. É se propor a não se embaraçar com os negócios desta vida. Por mais atraentes que eles sejam, por mais promissores que eles sejam, é não ficar apaixonado ou apaixonada por ninguém ou por nada desta vida que seja um embaraço, para que nós mantenhamos o nosso foco na vinda de Jesus. Glória a Deus! Não existem pessoas, coisas, objetos, negócios, propostas, sonhos, objetivos, pelos quais nós possamos nos apaixonar de tal forma que atrapalhe o nosso foco na vinda de Jesus. O nosso foco está na vinda de Jesus. Como nós cantamos no hino 300, a nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança não é obter um diploma universitário. A nossa esperança não é ser curado do câncer, da lepra, da AIDS. A nossa esperança é a vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu acredito que quando fala na vinda de Jesus, quando a gente ouve pregação da vinda de Jesus, quando nós estamos cantando aqui que fala da vinda de Jesus, o coração bate mais forte. O coração bate mais forte. E isso é por causa de um fenômeno que é muito combatido, que é a ansiedade. É impossível falar na vinda de Jesus e isso não causar uma certa ansiedade. Ansiedade no bom sentido. Os irmãos lembram, domingo passado até falei com os irmãos do colesterol bom e do colesterol ruim. Tem a boa ansiedade também. Ansiedade pela vinda de Jesus, pelo arrebatamento, pela nossa partida, é uma ansiedade boa. Quando Jesus celebrou a última Páscoa com seus discípulos, ele usou essa palavra. Lucas capítulo 22, versículo 14, ele disse: desejei ansiosamente. Eu estava com ansiedade. Desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa, pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Em Mateus 26, 29, ele disse: eu vos afirmo que desde agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco. Glória a Deus! No reino de meu Pai. Aleluia! Essa é a promessa que ele fez. Eu estarei esperando por vocês no reino de meu Pai, para que nós nos assentemos à mesa e tomemos do vinho novo. Glória a Deus. Uma palavra que Jesus usou, ansiosamente. Eu creio que é uma palavra que permanece nos sentimentos de Jesus, porque Jesus é uma pessoa de sentimentos. É uma palavra que permanece, é uma expressão que permanece
nos sentimentos de Jesus. Aquele dia, ele disse, em que beberei o vinho novo ou o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Nos últimos versículos do livro do Apocalipse, irmãos, essa expressão, ela é grafada de uma maneira muito contundente. No livro do Apocalipse, capítulo 22, e versículo 20, diz, aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Glória a Deus. Para quem há 2000 anos atrás estava falando, certamente cedo venho, daqui a pouco eu estarei aí para buscar vocês. Ora, será que isso não é ansiedade? Há 2000 anos atrás dizendo, certamente cedo venho, olha, eu vou daqui a pouco buscar vocês. Aleluia. E também diz que o Espírito, versículo 17, o Espírito e a esposa dizem, vem. E todo aquele que ouve, diga, vem. Há uma história que diz que certa vez perguntaram ao evangelista Moody algo, e eu achei essa pergunta muito interessante. E eu quero contextualizar essa mesma pergunta para cada um de nós nesta noite. E a pergunta é a seguinte: se você soubesse que o Senhor Jesus iria voltar hoje à noite, como você passaria o resto do dia? A história diz que ele respondeu sem hesitação: eu não faria nada diferente do que eu faço todos os dias. Eu não estou perguntando isso para você, eu estou perguntando para mim primeiro. Aliás, eu já me perguntei isso, venho perguntando isso durante esta semana, pela manhã. Se você soubesse que Jesus voltaria hoje à noite, como é que você passaria este dia? O que você faria neste dia? O que você falaria neste dia? O que você comeria neste dia? O que você beberia neste dia? O que você vestiria neste dia? Quais são as palavras que você pronunciaria no dia do arrebatamento? Glória a Deus. Aleluia. Há uma proposta, irmãos. E essa proposta é viver cada momento, cada dia, como se Jesus fosse voltar hoje. Como se ele fosse voltar hoje. Glória a Deus. Se você soubesse que o Senhor Jesus iria voltar hoje à noite, como você passaria o resto desse dia? Ó Senhor, nós nos voltamos para a Tua palavra nesta noite, em que já nos assentamos a esta mesa, em que estamos assentados, nesses últimos momentos, em que logo mais tomaremos o pão, que representa o Teu corpo, e tomaremos também o cálice do Senhor, que representa o Teu sangue. Nós queremos, Senhor, fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira proveitosa. Nós queremos fazer seguindo o modelo que o Senhor ensinou. Porque Paulo, o Teu santo servo Paulo, ao transmitir estas palavras, ele disse: eu recebi do Senhor o que agora eu vou vos entregar. E o Senhor nos deu o modelo.
nós nos reunimos tantas e tantas vezes nesta igreja, seguindo alguns modelos que foram traçados pela nossa denominação, seguindo, Senhor, o modelo da tradição cristã. Porém, Senhor, nesta noite, ao celebrar este ato, nós estamos concentrados no modelo que o Senhor revelou ao teu santo servo Paulo, e que ele nos entregou. E o Senhor disse a ele, e nós temos esse conhecimento, que devemos fazer esta participação de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, para que os benefícios da ceia do Senhor se façam proveitosos, positivos e eficazes em nossa vida cristã. Para que nós tenhamos saúde no corpo, na alma e no espírito. Para que nós recebamos a cura ao tomar o pão, ao tomar o vinho. Para que nós recebamos nutrição espiritual, revelações espirituais, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, ao tocar no pão, ao ingerir o pão e o vinho, que é o cálice do Senhor. Nós queremos ter esse entendimento, nós queremos ter esse discernimento, esta compreensão espiritual. Nós queremos sair da compreensão ritualística, da compreensão religiosa, para entrar em uma compreensão espiritual. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós queremos sair da tradição católica, para entrar, Senhor, na tradição que o Senhor revelou aos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos. Oh, aleluia, aleluia. Ó Senhor, nós oramos por cada irmão e por cada irmã, por cada pessoa aqui presente, ou por cada pessoa à distância conosco pela internet, mas que forma um só pão e um só corpo. Oh, aleluia! Nós nos unimos para participar do corpo e do sangue de Cristo, com esse sentimento em nossos corações, com esse sentimento dominando todo o nosso ser, todo o nosso espírito, alma e corpo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, receba esta capacitação espiritual. Oh, aleluia. Receba esse entendimento espiritual. Ó Senhor, inaugura em nossas vidas um novo entendimento a respeito da ceia do Senhor, e que nós, ao participarmos deste pão e deste cálice, algo novo seja inaugurado em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Aleluia. Entre nessa conexão profunda com o Espírito Santo nesta noite e com a palavra de Deus. Oh, aleluia. O pão e o vinho que você vai participar nesta noite aqui nesta igreja, ou na sua casa, você que está conosco pela internet, eles representam o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia. Quando você participa da ceia do Senhor, com um discernimento do corpo de Cristo, tanto do corpo físico de Cristo, como também do corpo de Cristo na sua dimensão coletiva, que é a Igreja de Jesus Cristo, e você se sente realmente entrelaçado
com o seu irmão, com a sua irmã, pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória a Deus! Esta é uma compreensão que abre espaço em sua vida, para que Deus lhe outorgue grandes coisas, para que Deus lhe abençoe de uma forma sobrenatural. Aleluia! Para que Deus lhe abençoe de acordo com o seu projeto de lhe abençoar, porque os obstáculos são removidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.